Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. O que pecar, morrerá. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando justiça e juízo, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, na menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, mas der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do aflito a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai?
porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e busquem um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Lamentação pelos príncipes, capítulo 19, lamentação pelos príncipes. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, que aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas e o trouxeram com cadeias à terra do Egito.
Vendo, pois, ela que havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Saqueou os seus palácios e destruiu as suas cidades. Desolou a terra e tudo o que havia nela, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como a videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. A infidelidade de Israel, capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor Jeová, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: viestes consultar-me? Viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Porventura tu o julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos,
e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz? Porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E deles os meus estatutos, eu lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz? Porém foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e operei por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações,
e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor Jeová. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, ao procederem traiçoeiramente contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o monte alto, para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que altar é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, estáis vós contaminados no caminho de vossos pais, e fornicais após as suas abominações, e quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não me consultareis. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá, quando dizes: seremos como as nações, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Promessas de restauração. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, então ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim.
da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós, perante os olhos das nações, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. A parábola do fogo no bosque. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul, e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus familiares e de todos os teus amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Glória a Deus.